Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Margarida Maria Quinobi. Ela é professora da Faculdade Estácio de Natal, onde leciona disciplinas nos cursos de Direito, Assistente Social, Comunicação com habilitação em Publicidade e Propaganda, além de Administração, e pesquisadora também do Grupo de Estudos da Complexidade. Vem hoje conversar conosco sobre o livro O Intelectual e a Cultura, Múltiplas Ressonâncias. Margarida, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui, né? Nessa casa que eu admiro muito, admiro o trabalho que os institutos federais têm realizado pelo país. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Prazer tê-la aqui para conversar um pouco sobre esse livro, O Intelectual e a Cultura, Múltiplas Ressonâncias, que tem, quem sabe, um tema bastante instigante, não é? Eu espero. Nessa sociedade, vem falando um pouco sobre esse intelectual do século XXI. É importante fazer esse recorte também, né, professor? Porque quando a gente fala do intelectual, a gente pode fazer muitos recortes e problematizá-lo de várias formas. Queria que a senhora pudesse dizer como é que surgiu, então, a ideia de escrever esse livro com esse recorte, esse tema. É interessante porque esse texto foi escrito há um bom tempo, né? Há alguns anos, mas ele está bem atual no meu ponto de vista, porque são discussões que vêm sendo levadas pelos pensadores desde sempre, né? Afinal, quem é essa pessoa que muitas vezes está na ponta de lança, digamos assim, das questões da cultura. E a minha proposta no início nem era trabalhar com a figura do intelectual em si. A minha pesquisa inicialmente ia tratar das relações entre ciência e comunicação, né? Eu trabalhei um tempo com jornalismo científico e inicialmente o meu projeto tratava disso, mas quando a gente começa a pesquisar, começa, né, a ler, vai ganhando outros sentidos, outros significados, né? Exato, e você vai visualizando outras possibilidades que você não via antes quando você escreve um projeto, né? É verdade. E foi assim que nasceu esse livro. É interessante porque tudo que eu via, tudo que eu lia, qualquer novidade me fazia pensar no tema. E ele foi praticamente se recortando sozinho, né? É claro que com sugestões de professores e da minha orientadora, que é a professora Maria da Conceição de Almeida, mas o tema acabou se encaminhando para esse formato, para esse recorte praticamente sozinho. Isso é importante de citar, né? Porque às vezes o aluno vai escrevendo e pensa que aquele trabalho é só dele, né? Tem as outras mãos, as outras mentes e os outros interlocutores, dentre os quais o orientador também é um coautor, né? Inclusive nesse livro também a professora conhecida na Universidade de Conceição Almeida, Maria da Conceição, né? Ele foi então partiu da sua dissertação. Sim, né? Sim. E foi em Ciências Sociais. Em Ciências Sociais. E foi publicado recentemente pela editora, né? Foi lançado agora no início do mês de março, agora de 2017. É uma pergunta a serviço, digamos assim. Onde é que a gente pode adquirir esse livro, quem está em casa, que deseja fazer a imersão nessa leitura, professor? Então, esse livro, como ele é publicado pela editora da UFRN, ele está disponível apenas na Cooperativa Cultural do campus da UFRN, né? Mas que agora também tem filial em Mossoró, e se alguém estiver fora pode entrar em contato com a cooperativa, que eles têm como enviar pelo correio. Vamos conversar um pouco sobre o livro, né? Vamos. O Intelectual e a Cultura. A senhora usa também uma metáfora mitológica. Professora Margarida usa então essa metáfora da formiga, da cigarra, mas antes da gente entrar então nessas estratégias metodológicas, conversar um pouco sobre esse intelectual. Que intelectual é esse então apresentado no seu livro, que religa clássicos e traz também autores que problematizam a sociedade atual? Eu estou em busca ainda deste intelectual, né? Encontro algumas pistas, na verdade.
E das bases, digamos assim, para eu pensar essa figura do intelectual e como nós deveríamos encaminhar essa conversa, para mim, é Edgar Morin, né? Inclusive nessa proposta, nessa concretização do que ele chama de unir vida e ideias. Não há como você separar, né, a vida da pessoa das suas ideias. Quer dizer, na verdade, quem consegue fazer isso, ou quem faz isso, que é tão comum, inclusive na academia, né, cria essa esquizofrenia mesmo, e talvez uma disfunção, e o que a gente tem visto tanto hoje, né, essa separação talvez muito grande entre o ato de pensar, o ato cognitivo, do ato ético. Né? Então, se você não religa a sua vida, as suas ideias, você não consegue ser essa pessoa inteira e esse intelectual inteiro, né, que eu imagino que a gente necessita para esse novo século. Uma ideia pregada por muitos, como se fosse necessário nós tirarmos a crença, né? Suspender as crenças para que a gente... Agora somos cientistas, né? Nós somos humanos, digamos assim, na completude da formação. Exatamente. As religações são diversas, né? E eu parto, como eu tinha essa ideia do jornalismo científico, eu vou buscar lá no Snow, né? No meados do século XX, quando ele discute essa separação entre as diversas áreas do saber, né? A área científica separada da área humanística, também lá do início, né, do nascimento das ciências humanas, das ciências sociais. Eu vou buscar aqueles autores que muitas vezes a gente nem estuda, porque nós ficamos apenas com os clássicos que consensualmente... Foram eleitos também, tem essa questão de um pensamento hegemônico também da ciência, né? Também, né? Especialmente nessa linha mais positivista, né? De Comte, de Durkheim, etc. Mas houve muita dissonância. Houve muita dissonância mesmo no nascimento da sociologia, que se pretendia uma ciência da pura razão, né? Como eram os ideais iluministas que influenciaram Comte, Durkheim, etc., tirando esse lado mais humano, vamos dizer assim, da figura do intelectual, do pensador, do pesquisador. E eu tento mostrar que isso não foi tão tranquilo, né? Havia, do ponto de vista aí da sociologia especialmente, uma disputa muito grande dentro e fora da universidade entre o que se dizia, né, a ciência em si, essa coisa mais dura, mais objetiva. O conhecimento, entre aspas, válido, né, eleito por eles, então. Exatamente. E um outro grupo de pensadores que valorizavam também a literatura, ou o que se chamava cultura dos sentimentos, né? Mas a cultura dos sentimentos acabou sendo deixada de lado, infelizmente, né? Por essa ciência mais positiva, mais que pretende ser objetiva, na verdade não é. A senhora falou dos clássicos, né? E partiu dali, então, quem sabe, um design do texto. Queria que você pudesse citar essa questão, né, de como os clássicos eles estão inseridos nessa trajetória dessa pesquisa, não só para problematizá-los, né, mas para religar e construir essa complexidade de interpretações, digamos assim. Porque para trabalhar com a questão do intelectual, eu tentei buscar as diversas visões de intelectual. Afinal, quem é o intelectual? É o cientista? É o professor? É o jornalista? É o pensador das artes? Né? É o artista? E fui tentando trabalhar com os conceitos que outros pensadores já haviam elaborado a respeito da figura do intelectual, o próprio Morin, né? Que vai dizer que existe um grupo em cada sociedade que é chamada de inteligência. Na verdade, é um termo que nasceu na Rússia, né, para identificar uma certa camada, digamos assim, mais instruída da população. Mas não necessariamente todo membro da inteligência é um intelectual.
E aí eu fui buscando essas referências para identificar quem é essa figura. E nós vamos ter diversas imagens do que seria o intelectual, né? E algumas referências que eu encontro de início para se tratar dessa figura é o Abelardo, né? Lá na era medieval, que é um primeiro modelo de professor, né? E aquele que não tem medo, muitas vezes, de ousar para além, né, das regras do seu tempo. Depois nós vamos ter algumas figuras emblemáticas, né? Por exemplo, na França nós vamos ter diversas figuras, mesmo do iluminismo, Voltaire, Rousseau, e a minha intenção é mostrar um conceito também do Morin, que é o do unitas multiplex, para dizer que mesmo estando no mesmo movimento cultural, transformador ou conservador, as pessoas que se envolvem nesses processos, elas não são iguais, né? São únicas, porém, elas fazem parte de uma multiplicidade, elas agregam a essa multiplicidade. Então, às vezes, distantes na história, nós enxergamos todas as pessoas, todas as figuras de um mesmo movimento como se pensassem exatamente iguais, vivessem da mesma forma. Isso é um reducionismo, né? Exatamente, e na verdade não. Então, a minha ideia foi mostrar essas diferenças, né? Uma das ideias, e mostrar que existem muitos modos de ser intelectual, embora deva existir alguns aspectos em comum, mas cada indivíduo é cada indivíduo. E no seu livro, Bachelard é um dos interlocutores também, né? Ele diz que as obras clássicas são, na verdade, como aquelas que a gente não termina de ler, né? Como se sempre elas fossem atuais. Então, eles são importantes também, uno, diverso, dentro dessa relação, né? Que outros autores a gente poderia citar também, né? A gente tem aqui, por exemplo, na apresentação, escrita, produzida pela professora Maria da Conceição, A Cigarra e a Formiga, é uma fábula importante dentro desse trabalho, né? A gente vai deixar isso para o segundo bloco, porque já está acabando. Mas eu queria que a gente pudesse, o primeiro bloco, mas eu queria que a gente pudesse citar Bachelard, François, Claude Lévi-Strauss, né? Ele também é um dos interlocutores importantes dentro dessa trajetória. Muito importante. A própria Ceyce, naquele livro do Saberes da Tradição, né? Ela fala da questão da informação, do conhecimento, da sabedoria. Isso está um pouco aqui também nesse livro, de certa forma? Eu tento. Né? A Ceyce é uma influência básica, claro. Né? Foi essa pesquisa, na verdade, foi desenvolvida com uma avidez muito grande da minha parte. Né? Foi a minha volta à universidade, depois de alguns anos de graduação. Quando eu descobri o GRECOM, para mim foi assim uma felicidade imensa de perceber que existiam pessoas dentro da academia, né, que tinham uma comunicação para além da academia, né? Como a minha questão sempre está por esse lado da comunicação, isso para mim era muito importante, e com paixão, né? Ciência com paixão, né? Que é dessa forma que o GRECOM e que Ceyce especialmente fazem ciência. Ok, Margarida, a gente volta no segundo bloco conversando um pouco mais sobre o seu livro. Você de casa, muito obrigado pela audiência, mas não mude de canal. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos no intervalo, eu continuo a conversar com a professora Margarida Maria Quinobi, autora do livro O Intelectual e a Cultura, Múltiplas Ressonâncias. Professora Margarida, conversar um pouco sobre esse design do livro, né? Que partiu da sua dissertação com o tema, me corrija se eu estiver enganado, além do finito e do definido, os intelectuais sob os ecos da fábula A Cigarra e a Formiga. Vamos conversar um pouco sobre esse recorte, né? Quando a gente faz recorte, sempre a gente está descartando muita coisa, né? Mas é necessário para poder apresentar, inclusive para os interlocutores que podem, aos
leitores desse trabalho que podem ler e adquirir o seu livro na cooperativa. Como é que foi produzida, então, essa estrutura do trabalho, né? Que vem começando como uma toada do desafio, vibrato multiplex, madrigal imaginário, diapasão cognitivo. Um pouco dessa estratégia metodológica que bebe no Edgar Morin nos estudos da complexidade permite essa produção que religa, além de vida, literatura, né, o mito e também a produção acadêmica. Como é que foi distribuída, então, por esses temas, então, dentro desse livro? Você veja que as referências à música que eu uso são, na verdade, por conta da cigarra, né? E a questão da fábula no desenvolvimento da pesquisa surgiu como uma necessidade mesmo orgânica minha, digamos assim. Né? Quando a gente fala em método complexo, dentro da complexidade, a gente trabalha não com um programa, né? Você sabe, pré-estabelecido. Nós trabalhamos também com aquilo que o acaso vai nos trazendo. Né? Novas leituras, novas percepções a respeito daquela mesma questão, ou algumas bifurcações, né? Que os caminhos da pesquisa acabam até mudando aquilo que a gente havia planejado. Então, no calor, vamos dizer assim, da discussão, de pensar, me veio uma sensação, que sempre foi uma sensação de desconforto minha própria, né? As condições... Inquietação, né? Uma inquietação, desde a infância. Porque meu pai era músico, meu pai era pianista, maestro. E essa questão do cigarro e da formiga, né? Porque ele era um trabalhador, mas ao mesmo tempo ele não tinha carteira assinada, não tinha qualquer tipo de segurança que qualquer trabalhador tem. Né? E ainda hoje, o desconforto, às vezes, que a gente sente em sala de aula, quando um aluno pergunta, além de dar aula, você faz mais o quê? Né? Então, essas questões que permeiam a figura da cigarra, ou seja, você faz arte, você dá aula, você pensa, você lê, você escreve, mas você trabalha com o quê? Como se essas atividades não fossem também trabalho. Exatamente. Então, daí surgiu esse desconforto. Eu fui buscar, eu fui uma leitora muito precoce, né? Agradeço ao meu pai, esse artista, pianista, que desde antes de eu nascer já comprava livros para mim, né? Então, eu tenho até hoje um exemplar das Fábulas de Esopo, né? Desde a minha tenra infância. E exatamente no período que eu estava desenvolvendo a pesquisa, a professora Neide Smolka, da USP, lançou uma tradução direta do grego das chamadas Fábulas de Esopo, de uma compilação que foi feita por um outro pesquisador diretamente do grego. E eu achei assim bem um belo acaso, né? Como diz o método complexo. E eu resolvi trabalhar não só a fábula Cigarra e Formiga, que é central, mas também com outras fábulas do Esopo que trouxessem essas figuras e que me dissessem mais sobre, afinal, o que ele estava querendo dizer. Essa moral mesmo que nós acabamos transmitindo no Ocidente, ô cigarra, vai trabalhar, seja como a formiga, pare de cantar, né? E eu fui descobrindo que não era bem isso, que há outras formas de ler leitura. Essa fábula, inclusive a partir de outras fábulas em que o próprio Esopo trabalha com a formiga como uma pessoa, digamos assim, egoísta, que tira o que é dos outros, etc, etc. E faço essa ligação também com toda a pesquisa que o Lévi-Strauss fez a respeito dos mitos indígenas. E vou buscar o que nos mitos indígenas se fala a respeito de formiga e de cigarra. Vou buscar na mitologia grega, né? Aí eu também tive a felicidade de encontrar estudos de um professor do Canadá, professor Egan,
que se aprofunda nessas duas figuras mitológicas, da cigarra e da formiga. Que significados isso dariam? E a partir daí eu vi um material riquíssimo e é esse que eu aproveito. Essa fábula também interliga os intelectuais? Como é que a gente poderia fazer essa apresentação? Sim, porque o intelectual é ao mesmo tempo cigarra e formiga, né? Você tem todo o trabalho, todo o estudo, a pesquisa, ou na arte também, né? Estudo, pesquisa, se a gente fala em ciência, se a gente fala em arte, se a gente fala em trabalho de comunicação, você tem um trabalho bem árduo antes, para depois se comunicar, para depois essa obra aparecer, virar luz, tornar pública, ressuscitar, vamos dizer assim, como é um dos mitos a respeito da cigarra, tornar público, né? E a comunicação, nesse sentido, é um tipo de ação, né? Então, para mim, a cigarra e a formiga dizem muito desses dois lados que todos nós temos e que o intelectual também tem, mas ele tem esse lado cigarra, talvez um pouco mais apurado, vamos dizer assim. E muitas vezes ele é visto apenas por esse lado e formiga, né? E não pelo seu esforço, pelo trabalho, né, que ele também desenvolve. Então Margarida é um pouco cigarra, um pouco formiga. Mais cigarra, por exemplo, não? Eu acho que mais formiga. Mais formiga, Mas é importante sinalizar também que esse não é um pensamento também hegemônico, né? De que os intelectuais, eles são essa cigarra, religam então a arte, a poesia, o devaneio poético, como o Bachelard apresenta, né? Inclusive essa memória da infância, está um pouco também aqui, não está, Margarida? Tá bem aí. Importante sinalizar isso porque, inclusive, leitores desatentos podem não perceber bem como é a movimentação argumentativa desse livro, né? Conversando um pouco mais sobre essa questão das estratégias metodológicas. Também é uma espécie de uma liberdade, além do método complexo, da orientação, não é isso? Sim, claro. A gente vive um pensamento hegemônico que... E aí eu faço essa pergunta. Esse livro, por exemplo, ele encontrou alguma resistência na pesquisa em alguma apresentação em congresso, em algum tipo de ambiente acadêmico, por exemplo? Porque assim, a gente... Não que eu saiba, a não ser na própria defesa, que é claro que as bancas sempre são formadas por professores de diversas linhas, né? E teve um professor que estranhou um pouquinho, né? Porque, na verdade, eu utilizo, inclusive, não só trabalhos científicos, né? Mas também a literatura, como você disse, e a própria fábula. E outros livros da literatura de ficção, mas que dizem muito, às vezes até mais do que os próprios livros científicos. Eu utilizo, por exemplo, um autor que para mim ficou muito marcado nesse período, que é o autor de um livro que ganhou prêmios nos Estados Unidos, etc., que trabalha com uma noção de cultura fora do padrão, tá? Chama-se... o livro se chama... Na verdade, são dois livros que ele replica, mudando o personagem, Ismael, meu Ismael, né? E uma discussão sobre a cultura humana a partir de um professor que é um macaco, né? Quer dizer, como olhar de fora aquilo que nós somos, né? E essa é uma estratégia também do método, né? E da própria ciência. Nós precisamos, às vezes, não suspender, né, as nossas convicções, nos olhar um pouco de fora, né? E essa foi uma forma também de eu visualizar esse de fora. Também vou utilizar... vou tentar recuperar todas as transformações que a fábula Cigarra e a Formiga tiveram no decorrer do tempo, né? Em diversos momentos da nossa história a gente vai passando, até chegar aqui a Monteiro Lobato e os autores contemporâneos, Rita Lee, Raul Seixas, que também vão trabalhar com esse conceito da cigarra e da formiga e vão mudar
um pouco, né, desta relação entre esses dois lados, que eu imagino que sejam dois lados de qualquer ser humano. Isso é importante para que a gente possa perceber que os intelectuais, né, não são apenas detentores do conhecimento acadêmico, não é? E aí a gente faz o convite para ler mais uma vez o livro. Mas daí eu queria que a gente pudesse citar um pouco sobre essa construção empírica, digamos assim. Não é? Tem o aponte, né? O índice aqui de um metacódigo geral. Como é que a gente pode evidenciar um pouco disso daqui? Obviamente, de maneira resumida, não vou pedir para você citar tudo, mas como é que foi distribuído isso? A partir dessa pesquisa mítica, quer dizer, dos significados desses dois elementos, cigarra e formiga, do que representaram da Grécia aos dias atuais, dentro daquilo que eu pude pesquisar e ter em mãos de material, e também do ponto de vista biológico, que eu vou estudar a vida da formiga, a vida da cigarra, que são esses dois insetos. Na verdade, a fábula está errada do ponto de vista biológico, né? Porque a cigarra nunca iria mendigar comida para a formiga, porque a formiga, afinal, que se alimenta tanto da cigarra morta quanto do líquido que a própria cigarra excreta, né? Então, biologicamente, a fábula tem essas incoerências, mas eu procuro fazer exatamente um contraponto entre quais são as diferenças tanto mitológicas quanto biológicas, depois de todo esse caminho que eu percorro, né, em relação aos dois insetos. E depois utilizo este código, vamos dizer assim, para tentar reescrever, né, do meu modo, e a partir dessas características, uma biografia do Morand. Inclusive, ele foi entrevistado durante essa pesquisa, né? E depois da biografia do Morand, eu uso novamente esse código biomítico para reescrever a fábula. Eu faço a minha versão da fábula, ou que eu imagino que ela deva ser. Ok, Margarida, e talvez essa seja uma parte muito importante do livro, né? Como uma parte muito criativa, digamos assim. Parabéns pela pesquisa. Muito Infelizmente obrigada. O nosso programa terminou, mas fica aí o convite para outras oportunidades. Eu que agradeço, Bruno. Foi um prazer estar aqui, conversar com você, né? E estou à disposição. Espero que o pessoal goste. Ok, muito obrigado. E você de casa também agradeço a sua disponibilidade em acompanhar o nosso programa. Lembrando que ele é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos também no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá.